Leo Killing. Agora 3 horas e 36 minutos. Pois é, a gente vai falar de reforma tributária e também de outros assuntos com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, que atendeu ao nosso convite, está com a gente nesse momento. O nosso assunto principal primeiro era justamente a reforma tributária, mas o noticiário se impõe também. A gente teve a informação hoje de uma operação da Polícia Federal falando de um suposto esquema de uma ABIN paralela durante o governo de Jair Bolsonaro, mirando opositores do governo Bolsonaro, inclusive, agora há pouco a gente teve a fala do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Rodolfo Rodrigues, fazendo um posicionamento muito duro. Eu queria começar essa nossa conversa, agradecer sua presença aqui com a gente na Band News e perguntar para o senhor a sua impressão a respeito dessa operação, dessa investigação que está acontecendo nesse momento, dessa possibilidade de pessoas terem sido espionadas nesse esquema durante o governo passado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Renan e Eduardo. E vejam, ou mais cedo ou mais tarde, toda a rede de ilegalidade e os instrumentos de ilegalidade criados pelo Bolsonaro deve vir a um desfecho final, digamos assim, porque foi o governo que constituiu uma rede de ilegalidade e cada operação, cada prova que se tem, que os órgãos de controle estão avaliando, são provas muito robustas. Ora, é as joias, ora, não estou nem falando do 8 de janeiro, a tentativa de golpe que eles patrocinaram, mas a cada instante aparecem fatos novos de um governo profundamente comprometido com a ilegalidade, com a perseguição, com práticas fascistas dentro de um país democrático, como era o Brasil, como sempre foi o Brasil. Acho que é mais uma operação que diz bem do tamanho e do significado deste governo que não teve nada para mostrar ao Brasil, está envolvido em todo tipo de falcatruas dentro do Palácio do Planalto, como foi essa ABIN paralela. Deputado, Ora, ainda aparece áudios, é conversas. Eu nunca vi. Tem que ter um desfecho final. Ninguém no Brasil pode cometer delitos e crimes se não forem punidos. Portanto, eu penso que os órgãos de controle, os órgãos de investigação precisam agilizar para que se possa pôr fim a tudo isso e o país voltar à normalidade, que é o que nós precisamos fazer, que é o que os órgãos de controle precisam fazer. Todo mundo sabia que tinha um gabinete paralelo no Palácio do Planalto, todo mundo sabia que tinha um ABIN que fazia escutas clandestinas. Eu nunca vi tanta ilegalidade dentro de um governo que havia sido eleito para cuidar do Brasil. Portanto, eu penso que, ou mais cedo ou mais tarde, é um palpite, ou mais cedo ou mais tarde, essa gente toda vai ser presa, porque é muita coisa que aconteceu nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Deputado, ainda sobre esse assunto, antes da gente falar da reforma tributária, queria abordar contigo um posicionamento que já chega justamente do Sindicato dos Servidores da Agência de Inteligência, apontando que a ABIN vai completar 25 anos neste ano e cobrando um fortalecimento, maneiras, um projeto de lei para tentar blindar ainda mais o órgão. Sobre esse assunto ainda, o governo está aí colocando uma medida para a criação de cargos no Ministério da Defesa que também teve uma série de problemas no último governo. Como é que o senhor avalia esses projetos na Câmara? Tem chance de andar, sendo este um ano eleitoral? Olha, nós temos uma eleição, como você mesmo falou, e o calendário foi estabelecido. Penso que não dá tempo antes da eleição. Por qual razão? Nós vamos funcionar 12, 13, 14 de agosto, 26, 27, 28 de agosto e na outra semana em setembro. São 3 semanas até o dia 5 de outubro. É muito pouco tempo em função da eleição. E, portanto, eu penso que esses projetos são importantes. Eu vejo vocês que o próprio ministro da Justiça encaminhou uma PEC da segurança pública, que nós precisamos também discutir. Então, é um conjunto de matérias que dizem bem da importância do debate e da aprovação aqui no Congresso Nacional. Quando aconteceu esse episódio da ABIN, eu conversei com dirigentes, conversei com os funcionários de carreira dessa instituição, e todos reclamam da falta. Nós não podemos, veja bem, da falta de controle que existia por parte da instituição em relação ao governo. A ABIN não pode ser um órgão de espionagem para
perseguir adversário, como ela foi no governo Bolsonaro. E, além disso, como ela foi nesse processo todo, mesmo agora no início do governo do presidente Lula. A ABIN precisa ser fortalecida? Sim. O Ministério da Defesa precisa ser reorganizado? Sim. Mas é para servir ao Estado, não é a governos. Tem que ter autonomia para investigar, para controlar o país nas suas relações comuns e nossa divisa, para acompanhar a movimentação política de forças que atuam ilegalmente no Brasil, mas é preciso deixar claro que não pode ser uma autonomia para perseguir, uma autonomia para fazer o que bem quer. Tem que ser tudo conforme diz a Constituição, conforme se substancia no Estado democrático de direito. Eu sou favorável a uma reorganização, eu sou favorável ao fortalecimento, até para evitar esses tipos de atrocidades que foram cometidos por dirigentes da ABIN nesses anos. Deputado, agora sim a gente entra no tema da reforma tributária, né, muito comemorada, especialmente aqui no país, por conta dessa modernização do nosso sistema, mas alguns pontos foram muito polêmicos e geraram discussões. Por exemplo, eu começo falando da questão da inclusão das carnes, das proteínas de uma maneira geral, carne, frango, peixes, queijos, dentro dessa cesta com alíquota zero. Isso foi já em alguns momentos defendido pelo próprio presidente Lula, mas quem levou adiante foi uma emenda de um parlamentar da oposição. Passou, está na conta, mas agora essa conta vai ficar com o governo federal, que precisa criar, né, esse projeto de lei complementar, se a tarifa passar de 26,5%, para compensar exatamente essa alta, para não chegar ao contribuinte. Queria que o senhor fizesse uma análise desse ponto específico, né, mas também de uma maneira geral. Como é que o senhor avaliou esse texto que foi adiante? Olha, primeiro que nas últimas 48 horas transformaram um elemento da cesta básica na centralidade do debate da reforma. Não acho isso correto. A reforma é muito mais do que isso. A regulamentação da reforma tributária que nós fizemos ontem é outra coisa, isso aí é parte, mas não é a espinha dorsal da reforma. A reforma tem princípios e ela fundamentalmente veio para modernizar o sistema tributário brasileiro e fazer justiça fiscal. Por tudo que foi aprovado ontem, foi uma vitória que há 40 anos não se via aqui no parlamento brasileiro. Nós aprovamos uma reforma que moderniza o sistema, que dá transparência, que combate a sonegação, que cria um sistema moderno, que é o sistema dual, que é o IVA e o ICMS, aliás, o IVA e os dois tributos, que é o ISB e o CBS, isenta os produtos da cesta básica, estabelece uma alíquota que não pode subir de 26,5%, reduz a carga tributária, colocou um imposto seletivo para excepcionalizar alguns produtos e algumas áreas do Estado. Portanto, foi uma reforma muito ampla do sistema tributário brasileiro. Acabou com a guerra fiscal, porque o ICMS vai ser cobrado no destino e não mais na origem. Tudo isso fez parte desse amplo debate que a Câmara fez. A carne, todo mundo sabia da posição do governo do presidente Lula. Ou seja, que gostaria que a carne e as proteínas fossem incluídas na cesta básica, ou seja, a cesta que terá isenção dos produtos que ela compõe. Portanto, foi uma medida que, avaliada aqui internamente, no início teve um intenso debate entre nós líderes, aos poucos foi se convencendo, e não foi porque apresentaram uma tal uma emenda do PL, do deputado do bolsonarista, que o relator acolheu, não. É que nós, de tudo aquilo, quando você estabeleceu uma alíquota da tributação de 26,5%, você tem entre 25% a 27%, uma margem. E foi avaliado que podia, sim, sem extrapolar, com o gatilho que foi colocado, sem extrapolar essa trava, podia-se aprovar, incluir a carne para os pobres na cesta básica. E assim nós fizemos. A emenda não foi nem votada, foi retirada, porque o relator colocou no seu relatório a isenção de mais um produto da cesta básica. São agora 16, 17 produtos.
todos eles muito importantes. Portanto, foi uma vitória grande